Olá, sempre juntos no Devocional 2024. Hoje trazendo para você Ezequiel 31, 32 e 33, que tem alguns assuntos como estes. Por que Deus usou um perverso? As consequências do orgulho e vamos aprender sobre responsabilidade. No capítulo 31, no versículo 9, quando fala sobre o destino do Egito, diz assim: Formoso o fiz, com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Talvez você pergunte assim, diante dessa cena e deste capítulo que fala num todo sobre a Assíria: por que Deus usou uma nação perversa como a Assíria? Deus ajudou a Assíria não porque quisesse premiar os maus caminhos dela, mas porque queria castigar, disciplinar Israel pelo seu pecado. Deus muitas vezes usa os iníquos para disciplinar aqueles que o rejeitam, até porque Ele é soberano. Ele usa o que Ele quer, Ele usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, com um único objetivo: nos atrair a Ele. Este é o foco. Lá no versículo 1 ao 16 do capítulo 32, quando fala sobre a lamentação contra Faraó, rei do Egito, o versículo 1 e o versículo 2 dizem assim: No ano duodécimo, no duodécimo mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Foste comprado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Ezequiel compara aqui, nesta visão que Deus deu a ele, Faraó a um leão e a um monstro marinho, ambos símbolos do poder e do orgulho. A mensagem aqui é que o orgulho e a autossuficiência inevitavelmente levam à ruína, que foi o que aconteceu com Faraó. No versículo 1 ao 9 do capítulo 33, quando fala sobre o dever do verdadeiro atalaia, aqui ele fala sobre a responsabilidade do atalaia, no caso Ezequiel, e hoje todo aquele que leva a mensagem da palavra de Deus, como eu, como você, que é um mensageiro das palavras de Deus. E também sobre aquele que recebe a palavra, que ouve a mensagem. E o versículo 1, ele diz assim: Veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 2 agora: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, versículo 3, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e aí ele começa a falar sobre aqueles que davam ouvidos e aqueles que não davam ouvidos. Ele fala sobre o que o atalaia, o mensageiro, naquela ocasião Ezequiel, e hoje todos nós que levamos a mensagem da salvação, nós cumprimos e nós não cumprimos. Ele fala sobre responsabilidades. Entenda,
Aprendemos aqui sobre responsabilidades do mensageiro em levar a palavra de Deus de forma clara aos perdidos e a responsabilidade de cada um em decidir se submeter ou não às palavras de Deus, tendo consciência de que haverá consequências tanto para o negativo quanto para o positivo. No versículo 11 do capítulo 33, esta palavra aqui mostra que Deus, ele não se alegra, não se agrada da morte do perverso. Diz-lhes, tão somente como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus não se alegra com a morte do perverso. Ele não dá gargalhadas ou diz bem feito pela sua morte. De forma alguma. Ele não quer que ninguém morra vivendo no pecado. Porque Deus sofre com isso. Pois uma alma que deveria estar voltando para Ele se perdeu eternamente. E para terminar, no versículo 32 deste mesmo capítulo, no capítulo 33, versículo 32, diz assim: Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Ele está falando aqui sobre pessoas que aparentemente dizem aceitar as palavras, talvez até algumas praticam, mas não as praticam no todo. Eles ouviam a palavra e não queriam obedecer, demonstravam em aparência que estavam dando ouvidos porque viviam na hipocrisia, sem querer reconhecer que os seus problemas eram resultados do pecado. Por fora pareciam boas pessoas, diziam tudo como deviam, e também possível que gostassem até das mensagens de Ezequiel, pensando que as palavras dele se dirigiam a outras pessoas, aos problemáticos. Era mais fácil escutar as palavras de Ezequiel que aplicá-las à consciência e obedecer. Por isso, reflita se você tem recebido as palavras e praticado ou não. Se te ajudou o devocional de hoje, então clica nesse aviãozinho aqui e envie a todos os seus contatos, porque assim vamos engajar o devocional, alcançando muito mais pessoas. Coloque aí também na lista de transmissão, coloque no seu story, nas suas redes sociais, deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você com mais um devocional. Deus te abençoe.